Como nós somos uma igreja pentecostal, a busca constante, nós temos que estar sempre em busca do batismo com o Espírito Santo. Estão com uma razão. Não adianta eu falar, o pastor João falar, os irmãos falar, eu sou da Assembleia de Deus Campo de Campinas, uma igreja pentecostal, mas eu não busco o batismo com o Espírito Santo. E quando nós estudamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando vem a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, é por isso que somos chamados de Pentecostes. Primeiro, que acreditamos no batismo com o Espírito Santo. E segundo, porque busquemos incansavelmente o batismo com o Espírito Santo. A todo momento. O crente, quando não busca o batismo com o Espírito Santo, é porque ainda lhe falta algo. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos que estar em constante ligação com o trono do céu, para que a nossa santidade também seja plena. E bem-aventurado seja esta igreja, né, que está adiantada. Essa lição é de domingo que vem. E nós lá não. Acho que todas as igrejas a gente sempre leciona no domingo anterior. Está mais atrasado, pastor João, é o progresso das duas anteriores, sabe? Mas é porque o pastor Josildo já deixou mais ou menos assim para a gente chegar no final da lição, até entregar a revista para começar a fazer. Nós ainda estaremos na lição antiga. Mas aí é o seguinte, como o Espírito Santo, na teologia, existe dois caminhos para você estudar o Espírito Santo, que não é uma coisa estudável, que o Espírito Santo vem para descer para nós. E na área pneumatologia, na teologia, significa o estudo da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E quando nós analisamos a paracteologia, que é o estudo do agir do Espírito Santo na gente, aqueles que tiveram a oportunidade de estar na casa do oleiro, vou falar como homem, né? Como nós homens que fomos, foi maravilhoso. Ver aquele tanto de gente sendo batizada pelo Espírito Santo. E o grande problema, eu tenho que falar porque nós somos nós, o grande problema nosso é que quando a gente é batizado com o Espírito Santo, grande parte, não continue pela sua busca. Pessoal, agora eu sou batizado no Espírito Santo, sou santo e tchau e benção. Não é assim. Eu fui batizado no ano de 5 de fevereiro de 1993. Quando nós fomos batizados, eu, a minha esposa, a Gil, minha filha, quando a Gil tinha 10 anos de idade. Quando nós fomos batizados, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nós éramos em torno de 75 pessoas. E como está Deus no meu coração e no céu, chovia em volta da piscina inteira e não chovia na piscina. Em torno de 50 pessoas, pastor João. Desceu para ser batizado e levantava falando línguas estranhas. Coisa que eu nunca vi. Tanto de gente sendo batizada com o Espírito Santo na hora do batismo. É coisa que a gente dificilmente vê hoje, né? Mas é essa busca e é esse caráter, essa personalidade que eu e você tem que ter, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Verdade aplicada. O Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de modo agradável ao Senhor. Objetivos da lição. Número 1. Reconhecer a relevância do Espírito Santo na vida do crente. Número 2. Ressaltar o revestimento
E número 3, compreender a importância de viver cheio do Espírito Santo. Onde quer que eu e você passe, as pessoas têm que sentir algo em comum em nós. Como o profeta passava e aquela mulher olhava, opa, peraí, ali vai um santo homem de Deus. Assim somos nós. Onde quer que a gente vá, as pessoas têm que sentir um cheiro agradável em nós, o cheiro do Espírito Santo. Mesmo que a gente não conheça a pessoa, muitas das vezes, creio que já aconteceu com todos nós aqui, as pessoas chegam e cutucam na gente: oi, você é crente? Você sabe por que as pessoas fazem essa pergunta para mim, para você? É porque conhece, se vê algo diferente em mim e você. É. Vamos lá. A leitura em Atos capítulo 2 diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedera que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Nós temos, quando as pessoas começaram a ver aquilo, começaram a ficar assustados. E se você ler em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, principalmente falando de Pedro, você pode observar que depois do dia de Pentecostes, Deus entregou para eles coragem, Deus entregou para eles valentia para levar. Olha, eles foram açoitados, foram perseguidos, foram maltratados, foram amaldiçoados, mas eles não largaram a palavra por dia nenhum. Você acha que é diferente? Uma vez nós estávamos em Taquaral. Minha esposa é filha de Taquaral, eu mudei para Itaberaí tem 4 anos. A minha filha Gil, acho que todos vocês conhecem, ela tem 20 anos de casada com o Jorge, né? E aí, quando ela ficou grávida do Arthur, nós resolvemos então alugar a nossa casa lá e vim para Itaberaí para ajudar ela. E coincidentemente, pastor João, Deus é tão bom que fez com que eu alugasse uma casa entre a casa do Jorge, a casa do Senhor, a outra casa é a minha. Quer dizer, como eu digo sempre para o Jorge: Jorge, você está dormindo e morando do lado do inimigo, que eu estou te vigiando. Brincadeira. E ele, inclusive, é meu patrão, né? Eu trabalho no escritório de contabilidade, onde ele e o pai dele são donos. Então, quando eu vim para cá, e quando eu morava em Itaquaral, mudou para o lado da nossa casa o pessoal espírita. E eles eram kardecistas, né? Como diz aí no espiritismo, na linha branca, né? E aí esse pessoal começou a nos amaldiçoar, falar mal de mim e da igreja, porque nós gostávamos muito de orar, a gente ora muito lá em casa. E aí a gente ora um pouco, o cliente ora um pouco alto, né? E começou a perturbar eles. E um dia a irmã foi e conversou conosco. Por que vocês têm que orar tão alto? Nós não fazemos isso. Deus não é surdo. Eu falei, não. E aí minha esposa falou, não, Deus não é surdo. Isso é porque nós ficamos tão estamos tão motivados e tão emocionados em falar com Deus, que a gente levanta a voz. E começamos, e aquela mulher começou a ver algo na minha vida e na vida da igreja. Hoje, para honra e glória, ela é diaconisa e ele é presbítero da Assembleia de Deus em Itaquaral. Por quê? Porque eles viram algo diferente em nós. E assim tem que ser nós.
Eu tenho aquele vizinho ali, irmão Bené, que mora numa kitnet do lado da minha casa, 2 kitnets. A segunda kitnet é um casal que veio de Brasília. Ele é engenheiro ambiental. Ele trabalha na Superfranco. Tem ele, a esposa e 2 filhos. Eu estou levando eles para a igreja. Devagarzinho eu estou levando. Em nome de Jesus eu sei que eles vão aceitar Jesus. Mas não sou eu. Não sou eu que faço isso. É o Espírito Santo que está em mim. Sábado passado, pastor João, nós fizemos o evangelismo na redenção. Nós dividimos, na quinta-feira eu pedi 12 apóstolos na igreja. Quero 12 apóstolos. E ele levantou 14. Eu quero só 12, não quero 14, eu quero 12. E aí levantaram as 12 pessoas, então 12 pessoas. Sábado, 4 horas da tarde, vocês vão estar aqui na igreja. Eu vou estar aguardando vocês. Nós vamos fazer um evangelismo na Vila Redenção. E o pastor Silas concordou. O pastor Silas trabalha no sábado, na ACD. E assim nós fizemos. Porque no sábado à noite nós fizemos uma Viva Redenção. Que foi uma bênção. O pastor Beneval, lá de Itaguari. Nesse evangelismo foram 8 pessoas que não eram crentes, que moravam na redenção. E é assim que eu e você tem que cumprir isso, evangelizar as pessoas. Uma certa vez nós fomos em Santa Rosa evangelizar Santa Rosa. Saímos de Taquarala, fomos um ônibus escolar da prefeitura, cheio de gente, evangelizar Santa Rosa. Para aqueles que não conhecem, Santa Rosa é uma cidade muito católica. 80% das pessoas são católicas. E muito católicas. Eu falei, mas nós vamos evangelizar esse povo. E fomos com ônibus para lá e separamos de 2 em 2, cada um ir nas ruas e evangelizar. Muitas e muitas vezes, irmãos, as pessoas chegavam até nós e rasgavam o folheto na nossa frente. Eu sou católica, apostólica, romana. Eu não aceito isso aí. Mas nós sabíamos que nós estávamos plantando uma semente. E evangelizamos aquela cidade. Se hoje, isso foi há uns 20 anos atrás, né, irmão? Uns 20 anos atrás. Se hoje houve fruto daquele evangelismo, amém. Se não houve, eu creio que foi plantada uma semente. E essa semente há de germinar. Essa semente há de crescer. Essa semente há de dar fruto. Vamos lá, número 1. Introdução. Irmão, depois você põe para mim aí. Já põe aí Gênesis 1:2, por favor. Mano. Introdução. O Espírito Santo estava presente tanto na criação. Em Gênesis 1:2 já fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então já no segundo versículo do primeiro livro do Velho Testamento já falava que o Espírito do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, pairava sobre as águas. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então não é coisa que foi inventada pelos apóstolos através da escrita de Lucas em Atos dos Apóstolos. Não foi uma coisa que os evangelistas colocaram em seus livros quando Jesus disse que prometeria para nós um Consolador. Não foi uma coisa inventada. A coisa vem lá no segundo versículo do primeiro livro da Bíblia. E vem durante toda a Bíblia. E quando nós chegamos lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, né? Deixa eu ver aqui no versículo 2, né? Versículo 28 e 29. Põe aí para mim, por favor. Essa foi uma promessa, irmãos, que foi feita 800 anos antes de Jesus vir a existir aqui na terra. 800 anos. E aí diz o seguinte, em Joel 2, 28, por favor, irmãos.
Olha só o que diz aí. Era uma promessa que Deus usou o profeta Joel, avisando que todos seriam batizados com o Espírito Santo, tanto jovens, velhos, filhos, servos, e naquele tempo haverá o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, é promessa, não é coisa inventada. E se o Espírito Santo está conosco aqui hoje, eu gosto muito e estudei muito sobre a Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, onde surgiu grandes homens para ir para o mundo inteiro levar o Evangelho através do batismo com o Espírito Santo. Quando chegou, inclusive para nós no Brasil tivemos a honra, de através da Rua Azusa em Los Angeles, veio para nós Daniel Berg e Gunnar Virgem, que hoje nós somos o que somos também devido a esses homens e também a grandes homens que Deus foi levantando para levar a palavra, para levar o pentecostalismo à frente. Olha só, isso é promessa de Deus. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visão. Por favor, dia 29. E há de ser que depois derramarei. Perdão, 28 ainda, meu filho. Perdão. A parte B do versículo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Próximo. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o Espírito Santo. Essa profecia foi cumprida lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E essa profecia que foi feita lá através do profeta Joel há 800 anos antes da vinda de Jesus, ela está cumprindo até hoje em nossas vidas. Até hoje. E há de sempre cumprir até que Deus venha buscar a sua igreja. Vamos lá. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos inspira a proclamar a palavra de Deus. Em 1 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Irmão, perdão. A introdução aqui eu deixei um pouco para trás. A introdução fala assim, o Espírito Santo estava presente tanto na criação, aquilo que nós falamos, quando ao longo da história, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até os nossos dias, ele opera o novo nascimento e produz fruto do caráter cristão, capacita para o serviço e ajuda na caminhada cristã. Lá em João, capítulo 3, versículo 5, coloca aí, meu filho, fazendo um favor. João, capítulo 3, versículo 5, diz lá: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Foi o 6. Olha o que diz o 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Assim como nós estamos aqui reunidos, Pentecostes, nós somos nascidos do Espírito. Em Atos 1, versículo 28, fala assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E também lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Número 1, não
Antigo Testamento, o ele fazia com que os profetas pronunciassem unicamente o que Deus queria que falassem. Como discípulos de Cristo, devemos ser cheios do Espírito Santo, assim como os profetas do passado, capacitados para fazer sua obra. Precisamos de sua presença e do seu poder para pregar o Evangelho e servir a Deus com fervor. É interessante, meus queridos, que tudo que eu e você formos fazer, o pastor, eu tive aqui bem no finalzinho do pastor Giovanni. O pastor Giovanni sempre no começo do culto costumava: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, não é isso? Podia fazer isso pedir, né? Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tudo que nós formos fazer, nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Uma certa vez, um pregador muito eloquente foi numa cidade, numa determinada festividade, muita gente nessa festividade, e ele começou a pregar e falar das coisas de Deus, e o Espírito Santo começou a usar ele. E diante de toda aquela multidão, mais de 40 pessoas aceitou Jesus. E o pastor falou assim: nossa, esse é bom mesmo. Esse caboclo é bom. Não é ele que é bom. Quem é bom é Deus, né, pastor João? É Deus. Ele é só um instrumento. Aí chegou nele e falou: irmão, você estava previsto só para hoje. Amanhã você vai trazer a palavra de noite. Você é bom demais. Quando você pega o microfone, todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Muita gente recebe o Senhor. E ele agradeceu com aquela palavra. E ele pensou: rapaz, você sabe que eu sou bom mesmo? Amanhã eu vou arrebentar a boca do balão. Se brincar, até o pastor vai aceitar Jesus de novo, porque eu sou bom. E no outro dia ele foi pregar, achando que seria igual ao dia anterior, achando que aquele dia anterior foi ele que fez a obra. Não foi o Espírito Santo, não foi Deus. No segundo dia, nem uma alma ao Senhor, nem glória a Deus se ouvia naquele lugar, porque no primeiro dia Deus usou ele, no segundo dia ele queria usar Deus. Então isso não pode acontecer conosco. Nós temos que estar a todo momento a estarmos dispostos a ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu olhei nessa cadeira aqui, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei com Deus: eis-me aqui, Senhor. Coloca em minha boca a sua palavra e não a minha, porque não resolve nada. O batismo com o Espírito Santo. Além da ação do Espírito desde a criação, também os profetas apontavam para o derramamento do Espírito sobre a terra, como podemos atestar no livro do profeta Joel, aquilo que lemos. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja, para os cristãos e para todos os cantos do mundo. Conforme a palavra de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta para a salvação. Portanto, todo crente batizado com o Espírito Santo é salvo, mas nem todo salvo é batizado com o Espírito Santo. Eu quero aqui deixar só uma introduçãozinha pequena nessa palavra, porque nós, como pentecostais, nós acreditamos no batismo do Espírito Santo. Nós acreditamos no agir do Espírito Santo. Os neopentecostais, essas igrejas por aí, que tem muitas, né? Aqueles que acreditam no Espírito Santo, mas não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Por isso que chamam neopentecostais. Eles acreditam no Espírito Santo, mas não acreditam no agir do Espírito, não acreditam no batismo do Espírito. E nós, assembleianos, somos pentecostais. Se alguém falar assim: vocês são pentecostais? Somos, porque nós acreditamos no agir do Espírito, acreditamos no Espírito e acreditamos no batismo do Espírito e acreditamos no falar em línguas estranhas. Nós somos pentecostais. 2, 2. A promessa é confirmada nos evangelhos. Antes de Jesus falar sobre o derramamento do Espírito,
Batista já havia dito que o batismo com água, que ele batizava com água, mas viria um mais poderoso após ele, que batizaria com o Espírito Santo de Deus. Vocês lembram que quando Jesus foi ser batizado por João, desceu-se uma pomba em forma, em simbolismo, em figura do Espírito Santo de Deus. Então, quando João falava: olha, eu estou aqui, estou batizando vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou batizando vocês por na água, mas o Espírito virá um mais poderoso que eu. Ele foi aquele que abriu o caminho para Jesus, aquele que preparou o povo para receber as boas novas do Senhor. Glória a Deus. Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E antes de ser levado aos céus, disse que receberiam virtude do Espírito Santo, para que fossem suas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Imaginem vocês, irmãos, o que seria de nós. Hoje eu estava vendo uma reportagem no UOL falando sobre o Irã, esse país que está em guerra aí, esse pessoal lá do Oriente Médio, que lá você não pode falar que acredita em Jesus, lá você não pode nem falar a palavra Jesus, lá você não pode falar que é cristão, você é fuzilado na beira do mar. Por que na beira do mar? Você é fuzilado na beira do mar e é jogado no mar para os peixes comerem. Então imagine vocês, se os discípulos não tivessem a audácia, a coragem, a valentia de levar a palavra de Deus até o confim da terra. Se você olhar na sua Bíblia, e sua Bíblia for um pouco nova, você vai olhar os mapas que tem nas últimas páginas, a primeira, a segunda e a terceira viagem, principalmente de Paulo, você vai ver que ele teve viagem que andou 400 quilômetros, e não foi de carro, não foi de bicicleta, nem pelo WhatsApp, né? Foi a pé, no lombo de um jumento, levando a palavra, sol a sol, atravessando o deserto da Judéia, atravessando o deserto do Saara, levando a palavra. Imagine o que seria de mim, de você, sem essa audácia desses homens. O que seria de nós? 1:3. A promessa se cumpre em Pentecostes. O cumprimento da promessa sobre a descida do Espírito Santo, como pronunciada pelo profeta Joel, ocorreu no dia de Pentecostes e causou profunda transformação nos discípulos de Cristo. O medo deu lugar a uma coragem ousada. Sabedor de que os discípulos precisariam desse revestimento após sua ascensão aos céus, Jesus ordenou a eles que não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Jesus, na sua total onisciência, ele pensou: peraí, se eles forem sair de qualquer maneira de Jerusalém para o mundo para levar a pregação do Evangelho, sem nenhum revestimento, eles seriam presas fáceis. A fé deles seria uma fé abalável, uma fé fraca, uma fé sem alicerce. Por isso que o Senhor, nessa palavra, disse, ordenou que eles não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Pois o outro Consolador seria enviado, os encheria e capacitaria para a obra na expansão do Evangelho. O bispo Abner Ferreira fez um comentário aqui que é interessante, que fala assim: acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é uma das fundamentais doutrinas bíblicas. Para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo é exatamente a continuidade do cumprimento do profeta Joel, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo.
poder. O revestimento de poder, mediante o batismo com o Espírito Santo, é uma promessa para todos os que nasceram de novo, tornando-se filhos de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que o povo de Deus foi repetidamente cheio do Espírito Santo. 2:1. O revestimento do Espírito Santo. O revestimento do Espírito Santo faz a diferença na vida dos discípulos que creem. Desejavam esse revestimento e reconhecem que eles precisam, que dele precisam. Antes do Pentecostes, os discípulos se reuniam com medo, as portas fechadas. Contudo, após o revestimento do Espírito Santo, eles passaram a agir com ousadia, mesmo diante das ameaças. O revestimento de poder concedeu-lhes ousadia e perseverança ao anúncio do Evangelho, não somente no dia de Pentecostes, mas também quando a perseguição e a ameaça se intensificaram. Vocês já viram como é que os 12 apóstolos, tirando Judas Iscariotes, e quando Matias foi eleito entre os 11 para substituir Judas Iscariotes, vocês já viram, pararam para perceber como foi a morte de cada um? A não ser João, porque João morreu de velhice na ilha de Patmos, mas todos eles foram mortos de maneira cruel, de maneira terrível, de maneira, naquela época, de maneira desonrosa. Muitos deles crucificados de cabeça para baixo, crucificados em cruz, decapitados. Cortaram-se todas as partes dos membros e espalhavam pela cidade. Vocês já pensaram? Foi através desse sacrifício, foi através desse holocausto que nós estamos aqui. Enfrentavam união, enfrentavam ditadores, enfrentavam soldados, enfrentavam açoites, enfrentavam soldados, mas nunca negaram o Senhor. Assim é eu e você. Pode vir o que for acima de mim e de você. Às vezes nos vem para até nos abater. Às vezes, aliás, vem até para nos desanimar. Mas para nos destruir, não. Porque está comigo e está com você é bem maior do que para lá fora. Ontem o pastor Edinho esteve lá na nossa igreja, levando a palavra. E ele pregou ali em Josué capítulo 1. Né? Tem de bom ânimo, seja valente, como Deus falou com Josué. E assim é nós, a todo momento. Eu sei que às vezes vem problemas em minha vida, na sua, financeiro, familiar, enfermidade, que vem para nos abater, para nos deixar tristes. Mas nunca devemos esquecer que o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós passamos uma fase, pastor João, pastor Bené, mas a irmã nem sabe. Nós passamos um ano em tratamento, eu e a minha esposa, um ano. De outubro do ano atrasado ao outubro desse ano. Um ano de tratamento de tudo quanto a médica pensar: neurologista, ortopedista, dermatologista, maxilofacial, tudo que vocês pensaram, gastro, para descobrir o que tinha e ninguém descobria. Mas eu quero te dizer para você, em nome de Jesus, como está lá no céu e está aqui no nosso coração, não deixamos nenhuma noite sem orar. Chegava meia-noite, estava eu e minha esposa orando. Levantava cedo, estava lá nós orando. Estava difícil? Mas a vitória é certa, pelo nome de Jesus. Não importa qual seja o problema, não importa. Importa sim que nós temos um Deus forte, zeloso, misericordioso e que tem todo o amor para dar para mim e para você. Os atributos de Deus em nossas vidas fala claramente. Se eu falo que Ele é o Jeová
tão somente nisso, que o Espírito Santo do Senhor, aquele que nós estamos vendo aqui hoje, irá te livrar de todo mal. E não seja imedialista, aquela pessoa que quer, irmão, a coisa imediata. Pastor Bené está aí com gripe. Pastor Bené vai lá, Senhor, eu vou dobrar o joelho aqui agora e creio que quando eu levantar, eu vou ser curado. Pode, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Mas e se ele não continuar? Ou e se ele não for curado na hora? Deus continuará sendo Deus. Vai ser curado amanhã? Vai, e se não for amanhã, vai depois. Eu sempre falo isso, meus queridos. Eu tenho promessa de 20 anos atrás, mas eu sei que um dia há de cumprir na minha vida. Vocês lembram de Caleb? Caleb durou quanto tempo para vir a bênção para ele? Ele desistiu, continuou firme com Moisés, continuou firme com Josué, até que ele recebeu o pedaço da terra na terra prometida. 45 anos. E nós estamos querendo coisa para ontem. Aleluia. Aleluia. 2:3. O revestimento do poder do alto. O revestimento do poder que veio do alto chamou a atenção da multidão na festa de Pentecostes em Jerusalém. O povo ficou confuso ao ver aquela multidão entre os discípulos. E revestido de poder, Pedro levantou a voz e começou a explicar que se tratava do cumprimento da promessa de Deus no derramar do seu Espírito Santo, que é aquela promessa há 800 anos atrás em Joel capítulo 2. E o apóstolo anunciou Jesus o Salvador, e quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pastor, o bispo aí, José do Carmo, tem um comentário dele que fala assim: o batismo do Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo poder nas suas mãos. É verdade. Quando eu digo e reflito e sei e tenho certeza que o nosso Deus é onipotente, eu sei que Ele pode todas as coisas. Eu sei. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque nós cremos. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na sabedoria de Deus. Nós cremos na onipresença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Número 3. Cheios do Espírito Santo. A experiência do batismo com o Espírito Santo não isenta o discípulo de Cristo de buscar uma constante renovação. É aquilo que eu falei. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, não é eu chegar e deitar e falar: agora sou batizado com o Espírito Santo, acabou a minha caminhada. Não preciso fazer mais nada, eu não preciso ir aos cultos, eu não preciso ser obediente ao anjo da igreja, eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar, porque agora eu sou batizado com o Espírito Santo. Não, temos que buscar insistentemente. Aleluia. E também não podemos ser aquele que fica deitado em uma rede, em berço esplêndido, balançando para lá e para cá, tomando um suco de laranja, achando que vai vir um anjo com uma varinha mágica e colocar na sua língua e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Não enganeis. Porque você tem que buscar e buscar sempre. É verdade. Somente assim será cumprido o dia de Pentecostes na minha e na sua vida.
Aleluia. Pedro e João foram cheios do Espírito. Pedro, João e Tiago eram considerados como colunas da igreja primitiva. Lá em Gálatas 2:9 fala sobre isso. Esse reconhecimento não tornou orgulhosos. Pelo contrário, eles mantinham uma vida de comunhão constante com Deus e se enchiam do Espírito Santo em oração, continuando assim a proclamar a palavra de Deus com coragem, cheios de poder. Pedro e João se deslocaram de Jerusalém até Samaria, onde impuseram as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Só de impor as mãos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Vocês veem em Atos dos Apóstolos quando fala aqui, até a sombra de Pedro, onde a sombra de Pedro passava, as pessoas onde tinham enfermo eram curadas. É a ação do Espírito Santo de Deus. Isso fez com que Simão, o mágico, lhe oferecesse dinheiro para ter aquele mesmo poder, propósito que foi duramente advertido pelos discípulos. Ou seja, quando esse mágico viu que eles punham as mãos sobre as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, ele falou, mas peraí, esse tipo de mágica aí eu nunca vi não, hein? Eu vou comprar isso aí desse povo, quero saber o segredo desse povo. Oh meu Deus! Quando Pedro olhou para aquele homem e falou assim, isso aqui não é de comprar, isso aqui é de graça, vem do alto. O bispo Abner Ferreira diz no comentário inicial, certo de que o propósito deve ser sempre a capacitação para testemunhar e servir, entretanto, cumpre enfatizar que não é de hoje, que alguns confundem com algo mágico. Nesse jogo de interesse, não podemos nos esquecer do mágico Simão, que por esse caminho viu o Espírito Santo, algo que trouxesse algum tipo de vantagem. Quando eu e você somos batizados com o Espírito Santo, nós não buscamos interesse nem vantagem nenhuma através do batismo. O batismo é uma coisa que vem para nos revestir, para nos fortalecer, para nos dar graça, para nos dar santidade. E isso, não adianta eu chegar aqui e falar, olha, eu sou batizado com o Espírito Santo, se você estiver igual a irmã Helena chamou o pessoal aqui na frente para orar, ela, se eu pôr a mão vai ser curado. Aquilo que eu falei antes. É Deus que cura, não é eu. Agora, se eu chegar, me consagrar e falar, Senhor, usa-me. Usa-me para a cura das pessoas, dos enfermos. Também não é sinal que vai ser todo mundo curado. Não. Nós que somos crentes aí há mais de 20, 30 anos, a gente sabe disso. Tem uns que são curados, outros não. Uma certa feita em Itaúsu, nós fomos uma festividade, até convidei a casa de louvor de Itaberaí, que a Gil fazia parte, para cantar lá nessa festividade. Eu era o preletor. E aí, durante a pregação, nós fomos fazer com que o batismo, o derramamento do Espírito Santo fosse derramado sobre aquele lugar. Nós juntamos muitos obreiros, alguns obreiros de Itaparal comigo, as pessoas de Itaberaí o Marcos Alessandro, que era o cantor na época, o irmão William, e foi todo mundo, e nós fizemos uma corrente para ser batizado, para batizar aquele pessoal com o Espírito Santo. E hoje, irmãos, eu falo porque eu tenho que falar de mim. Eu não tenho que falar da outra igreja, eu tenho que falar de mim. A busca incessantemente do Espírito Santo está praticamente sumindo no meio da igreja. Pastor João é mais antigo também, pastor Bedé é antigo na fé, a gente sabe, antigamente buscava. A igreja chegava no sábado, antes da ceia, e ficava
das 7 da manhã às 7 da noite, orando, buscando o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Na hora da Santa Ceia no domingo, a gente tinha que se consertar primeiro. Se tivesse algo contra o irmão, a gente tinha que chegar lá e pedir perdão. Hoje não tem mais. O que está mudando? Será que nós estamos mudando a nossa doutrina para agradar os irmãos? Ou nós devemos permanecer igual era antigamente? Já viram o tanto que é bonito, uma Santa Ceia hoje, todo mundo falando de ricos, irmão? Já viram? Vocês são de Itaporanga, né, irmão? Nós viemos. Pois é, foi assim, vocês congregaram em Itaporanga. 2 anos. Itaporanga era o pastor Odilon Joares, né? E Pastor Odilon Joares aceitou Jesus em Itaporal. Não gostava e detestava crente. Detestava. Ela lá na roça, 3 quilômetros para lá, tinha um sítiozinho lá, 3 alqueiros. E ele tinha um primo que morava, era vizinho dele e era crente, até foi para agora. Inclusive o pastor João Joares esteve lá, no velório dele. E de tanto insistir com o pastor Odilon, deixa eu fazer um culto aqui na sua casa. Não, em casa não. Você está doido? De jeito nenhum, de tanto insistir. Falei, não, então tá bom. Como é que era o nome dele, irmão? Era Alcebides, mas ele tinha um. Esqueci também. Aí ele de tanto insistir, irmão, ele aceitou o culto na casa dele. E o pessoal preparou, foi nada. Não é da minha época, e quando eu cheguei preparado em 1994, ele já era até pastor Odilon Joares, mas foi bem antes. No primeiro culto que teve na casa dele, ele aceitou Jesus. E o meu presidente também. Vai ser jubilado agora. Então, esse depender, esse agir, tem que partir de mim e de você. Né? Então, são sementes que a gente vai plantando, que em nome de Jesus eu creio que vai dar bons frutos. Em nome de Jesus. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero mudar aqui agora. A igreja Betânia, subcongregação Betânia, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. As ações de Barnabé foram cruciais para a igreja primitiva. Em Atos 11:24, ele é citado como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Por seu intermédio, muitos se converteram ao Senhor. As referências a Barnabé revelam que, além de ser um homem bom, ele era também um homem obediente ao Espírito Santo de Deus. Mediante esse discernimento, ele provou estar preparado para arriscar a própria reputação, para mostrar que Paulo havia se convertido de fato, e assim convencer os outros de que aquele antigo inimigo agora era um discípulo de Jesus. Barnabé foi um grande amigo de Paulo. E quando, vocês já perceberam quando a igreja, quando a igreja está lá reunida, chega uma pessoa mais usada, tem uns que fica, não sei não, fica com ciúmes, né? Esse ciúme bobo. Eu sou contra. Eu sempre falo o seguinte, em 1994, Taquaral tinha 3 igrejas, além da Católica, lógico. A Igreja Congregação Cristã, que é da família tradicional Taquaral, era a maior igreja. A Assembleia de Deus, que é o de Itaguaí, na qual nós participávamos, e a sede é de Itaguaí. E também a Quadrangular. E aí, foi passando o tempo, veio a Igreja de Deus e Amor. Está lá, mesmo tamanhozinho, pequenininho. Isso aqui. Pequenininho, do mesmo jeitinho.
E um dia o pastor Odilon, não Odilon Joás, mas Odilon Pimenta, era o pastor na época, falou assim: bom, está crescendo demais esse negócio de igreja que está com a falei: irmão, se é por nós, não é contra nós. Quanto mais igreja tiver aqui, mais pessoas serão salvas. Hoje tem 3 Assembleias de Deus, Assembleia de Deus Vila Nova. Não, 4 Assembleias. Assembleia de Deus Vila Nova, Assembleia de Deus Campo Peguaru, Assembleia de Deus Campo de Taquaral. Campo de Taquaral, uma igreja que é de Taquaral. E a igreja Assembleia de Deus Missão. Tem Fonte da Vida, tem aquela outra igreja lá que fica com pisca-pisca da igreja lá, que eu não sei como é que é. Então tem muitas igrejas. E eu sempre falo: se é por mim, não é contra mim. O meu e o seu objetivo é ganhar almas. Se a gente não está ganhando tantas almas, pelo menos, nós estamos vendo outras pessoas ganhar alma. Eu tenho aqui no meio da minha Bíblia, que eu não sei onde é que está, eu tenho uma folhinha aqui de 1996. Só que essa folhinha está aqui dentro, em algum lugar. Uma folhinha que nós orávamos no monte, na Itaquará. E um dia eu peguei essa folhinha e escrevi nela a data, e escrevi nela: Taquaral é do Senhor Jesus. E prometi para mim: eu só vou tirar essa folhinha de dentro da minha Bíblia no dia que Taquaral realmente for do Senhor Jesus. Bom Carlos, e eu vou mostrar lá. Bom Carlos lá da Fernanda Parque, era o nosso vice lá em Taquaral, homem de Deus. Fez muitas coisas lá. Então nós íamos para o monte e eu fiz esse propósito para ganhar alma. E hoje, graças a Deus, a Assembleia de Deus lá do Campo Peguaru, as outras assembleias, tudo cheio. Você vai de quarta, quinta e sexta, as igrejas tudo cheio. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Número 3, o último. Paulo caminhava pelo Espírito. Paulo foi um grande missionário que escreveu 13 cartas e pregou o Evangelho em várias regiões. Sua trajetória nos faz ver que ele não andava pela carne, mas pelo Espírito Santo. Aleluia! Quando Paulo chegou e apresentou aos discípulos, os discípulos começaram a ficar com medo. Poxa, peraí, esse cara não é aquele cara que perseguia os cristãos? Não é aquele que presenciou até o apedrejamento de Estevão? Não é aquele que fazia questão de prender as pessoas que acreditavam em Jesus e que pregavam a palavra? Agora ele está partindo para o nosso lado, eles ficaram com medo. Mas se nós olharmos as 13 cartas de Paulo direcionadas a várias cidades, a cidade de Filipe, a cidade de Coríntios, a cidade de Colossos, então várias, a Tessalônia, a várias cidades, Paulo relata principalmente a obediência a Deus, principalmente seguir a Deus. E é por isso que o Evangelho foi bem sucedido. Introdução, faltam 5 minutos, pessoal. Glória a Deus. Em conclusão, é necessário permitir que o Espírito Santo nos encha diariamente. É necessário permitir que o Espírito Santo nos encha diariamente, todos os dias, toda hora. Há uns meses atrás, 2 meses atrás, teve um tio meu de São Paulo. Um tio meu de São Paulo veio aqui me visitar. E aí, ele saiu de Goiás na década de 70 e ele praticamente não conhecia Brasília. Na década de 60 que ele saiu daqui. E aí, foram levar ele para Brasília, o outro tio meu. Chegou lá, o carro estragou. Aí ele veio para Itaberaí e queria conhecer Araguarana e conhecer Goiás. Um irmão meu trouxe ele até Itaberaí. Chegou em Itaberaí, o carro do meu irmão estragou. E aí quando nós vamos saindo, eu e a Cris, a gente ora muito antes de sair, na hora de chegar, agradecer a Deus e pedir a Deus proteção para nós, para o carro e para aqueles que nos rodeiam. E aí na hora de orar, Senhor,
Deus nessa viagem, que estamos aqui na presença do tio Jair, que está aqui nos visitando em São Paulo, Senhor. Abençoa o meu carro, porque esse homem é azarado demais, todo carro que ele anda estraga. Não deixa meu carro estragar, não. Se for me voltando, não estragou mesmo, não. Mas... meu irmão, e ele foi sentar atrás de mim, meu irmão abriu o vidro, e ele colocou a mão no vidro, pouco aberto assim, aliás, pouco aberto, ele colocou a mão e meu irmão foi lá e fechou o vidro, e prestou o dedo dele. Ai meu Deus, ele já tem 82 anos. Ai meu dedo, abaixa o vidro. Meu irmão veio de abaixar, porque o cara era meu irmão não sabia como é que abaixava e suspendia. Meu irmão fazia no suspendir, não, você está suspendido, está quebrando meu dedo. Aí eu fiz essa oração: Senhor, abençoa-nos nessa viagem, abençoe cada um de nós, abençoe esse veículo. Se já está aqui, senão não vai chegar nem na nossa vida. Mas isso é essa música, irmão. Tenha como exemplo, tenha como base na sua vida, onde quer que você vá, convida o Espírito Santo para ir com você. Onde quer que você vá. Nós saímos terça-feira nós até não fomos no culto da terça-feira, saímos de terça-feira, 4 horas da manhã de Soberaí, no temporal estava caindo, né? Nós oramos, Deus nos levou, chegamos em Itaberaí de volta, já era quase 9 horas, 5 para as 9, debaixo de chuva, fomos debaixo de chuva e voltamos debaixo de chuva, e o Senhor nos levou e nos trouxe em paz, em segurança, porque Ele estava conosco, porque eu pedi a proteção dEle. Tome como base isso, onde quer que você vá, Senhor, me leva e me traz, porque eu sei que o Senhor é bom. Me leva em paz e segurança. Me protege, Senhor, contra todas as pessoas ruins. Me protege, Senhor, contra todo o laço do inimigo, para que eu possa ir e voltar em segurança. Faça isso. Na hora que você chegar, a mesma coisa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. Eu sei que o Senhor é bom. É maravilhoso. Vamos lá. É necessário permitir que o Espírito Santo nos encha diariamente para não sermos envolvidos pela frieza ou indiferença espiritual. Que possamos ser guiados, usados, dirigidos, santificados e capacitados pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida para a glória de Deus. Amém? Eu quero aqui primeiramente agradecer ao meu Deus, dono de tudo e de todos, que fez com que nós viéssemos em paz. Nós passávamos aqui toda semana, segunda-feira, domingo, né, à noite tardezinha, nós íamos levar nosso neto lá em Palmeiras de Goiás fazer faculdade. E geralmente no sábado a gente ia lá buscar ele. Toda vez ele passava aqui, mas o asfalto está ruim, né? Naquela época eles estavam fazendo, o asfalto ficou bom, mas tem uns buraquinhos aí no caminho. Mas eu quero agradecer a Deus, porque Ele nos trouxe em segurança. E a mulher falou assim: amor, vai bem devagar, como eu estou 40 km por hora daqui a pouco, é melhor parar. Então, quero agradecer a Deus por essa noite maravilhosa, agradecer aos irmãos dessa igreja, o pastor João, a irmã Helena, mas o irmão Bedé que me confiou essa oportunidade, e que a paz, a graça e a grande misericórdia do Senhor possa estar sempre presente na sua vida, na nossa família, em nome de Jesus. Que o céu se abra para nós, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz por essa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós também estamos felizes, né, com o que Deus fez aqui nessa noite, né, irmãos? E eu quero deixar aqui um versículo em 2 Crônicas para toda a igreja, e principalmente para o pastor que nos trouxe essa mensagem, né, nessa noite, veio aqui com a esposa dele. Mas sede forte
e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? É Deus que vai recompensar, né? Vai recompensar cada um de vocês, a cada um de nós, por estar aqui na casa do Senhor. E nós, pastor, agradecemos de coração por ter atendido o nosso convite, viu? Que Deus abençoe. Eu